Hoje o blog do Dina apresentou um agregador de pesquisas exclusivo com todos os levantamentos eleitorais para o governo do Rio Grande do Norte e Senado Federal realizados desde novembro do ano passado. O trabalho inédito reúne dados de 6 pesquisas de 4 institutos diferentes: Consulte, SETA, Agora Sei e Paraná Pesquisas, oferecendo uma visão completa do atual cenário eleitoral potiguar. Dinarte, como é que foi? Como é que primeiro a ideia de fazer essa compilação, né? E depois você obviamente vai dizer quais foram os números desse levantamento e como é que o levantamento foi feito. Enio, primeiro explicar para o nosso ouvinte como é que funciona um agregador. Ele basicamente pega, e isso é muito comum, era muito comum, em veículos que dispõem de programador, estatísticos e tal. Quem pode rodar um JavaScript hoje dentro de uma IA consegue montar um agregador com um modelo que é universal. E aí como é que funciona de maneira bem simples? Você está aqui o nosso anunciante, a Fiat Autobras. Stênio foi na Fiat Autobras há 3 meses e disse, tem carro tal. O Gustavo foi ontem e disse, tem carro tal, eu fiz o teste nesse, depois andei naquele. A opinião de Gustavo vai ter um peso maior porque ele foi mais recente, enquanto Stênio foi há mais de 3 meses. Quando nós pegamos um conjunto de pesquisas, atribuímos pesos por temporalidade, transparência metodológica, como foi feito o levantamento. A questão temporal é uma das mais importantes, e uma das menos importantes que deu briga hoje é confiabilidade. Assim, quem acertou resultados... Porque, por exemplo, a seta que você botou aí, Natália é a prefeita, quem né? Acertou... 8 pesquisas com Natália ganhando as 8. Aí, quando a gente distribui esses pesos no modelo estatístico, a gente pega todos os levantamentos que saíram até agora e agrega. Eu estou fazendo, por enquanto, só estimulado. Para estimulado, pegando todas as pesquisas que Enio citou, Ciro, por favor, quadro na tela para governo do Estado. Para o governo do Estado, nós teríamos hoje, pelas pesquisas agregadas, aí é senador, primeiro voto estimulado. Governo. Vamos ver para o governo. Vai falando aí, Dinarte, quais são os números para governo? Alisson Bezerra, do União Brasil, 28%, com tendência em alta. Rogério Marinho, do PL, 18%, com tendência em alta. Stevenson Valentim, 19%, estável. Natália Bonavides, 14%, estável. Álvaro Dias, 11%, em queda. Walter Alves, 3%, estável. Cadu Xavier, 2%, recente. Ezequiel Ferreira, 1% recente. Aí o bom do agregador é a tendência, porque como ele pega um conjunto de pesquisas, pega o que é recente, pega a amostra, ele começa a identificar uma tendência. Por exemplo, Cadu Xavier começou a ser sondado agora. Qual a tendência? Recente. Alisson Bezerra já vinha sendo testado em alta, Rogério em alta, Stevenson para governo estável. E nesses modelos, geralmente, margem de erro costuma ser entre 1,5 e 2 pontos percentual, porque é o conjunto. Essa pesquisa aí, que você mostrou esses números, são de estimuladas. Estimuladas. Uhum. E aí tem um dado importantíssimo, quando você compila essas pesquisas desses 4 institutos, são os 48% que eu diria da direita. Porque Steve está aí como candidato ao governo, Rogério Marinho está aí como candidato ao governo e Álvaro Dias está aí como candidato ao governo. E, teoricamente, pelo que eles falam, os 3, eles estarão no mesmo palanque. Não tem, esses 3 aí estarão no mesmo palanque, pelo que eles falam hoje. Se você pegar a soma aí, 18 mais 19 mais 11, para mim dá 48. Então, de saída, né? Tem Alisson também, viu? Não, mas pode, pode. Né? Pode, mas eu estou né? dizendo de
três que estão aí. Como você também pode fazer a soma que à esquerda, a gente pode somar 5 com 14, 19. Isso. Né? Que é Walter, Cadu e Natália. Mas para essa afirmação aí sua de que esses supostos 3 pré-candidatos estarão no mesmo palanque, há divergências. Há divergências. Que Alisson, Rogério e Stevenson vão estar mesmo. Eu enxergo. Alisson, eu não estou botando o Alisson, não. Eu estou enxergando aqui, os candidatos de direita. Você colocou Alisson. Não, Alisson não. Eu botei Rogério, Stevenson e Álvaro. Mas Stevenson não é candidato a governo. Exatamente. Não, mas ele está mas ele não está aí. Direita, eu estou dizendo que por essa análise, se você nem Stevenson, Álvaro e Rogério, os 3 não serão juntos candidatos à direita. Só um. Ou seja, você está falando que esse percentual que é de Stevenson Valentim seria diluído entre os candidatos de direita. E justamente, e o de Álvaro também, ou de Rogério também. Mas o fato é que eu já escutei de Rogério que não vai disputar nada com o Stevenson. Eu já escutei de Stevenson que não vai disputar nada com o Rogério, que é candidato ao Senado. A mesma posição. Eu já vi Álvaro dizer que está com conversas com o Stevenson e com o Rogério. Então eu estou dizendo que por esse levantamento aí de Dinarte... O que eu acho engraçado é que nenhum desses supostos pré-candidatos de direita, você falou aí, todo mundo conversando com todo mundo, só não conversam com Alisson Bezerra, né, que está na frente. Mas Alisson hoje ele deu uma declaração, né, que ele basicamente ele chutou qualquer tipo de conversa com Rogério Marinho, pela declaração que ele dá declaração hoje. Ou vídeo? O vídeo. Declaração. Tá. Ele faz foi um negócio pensado que ele fez. Então, assim, e tem uma briga de Steve com ele. Então, eu tô já falando de uma situação de hoje. Dinarte tá falando aí de novembro pra cá, né? Mas hoje, o fato político que eu vejo foi o vídeo de Alisson. A entrevista com o prefeito Paulinho Freire também foi emblemática, quando Paulinho Freire afirmou aqui que a direita precisa de um candidato, vai ser só um candidato, mas que não vai, esse candidato que vai ser indicado pela direita, não pode ser baseado só em pesquisa. Pois é, e aí foi o grande recado dele. Isso foi um recado que repercutiu muito nos 4 cantos do estado do Rio Grande do Norte. Continua aí, Dinarte. Vamos pro agregado primeiro. Deixa eu só, por favor. Ciro, por favor, põe a tela, só para mim fazer uma análise aqui diferente. Se você puder somar aí, por favor. Vamos colocar Rogério Marinho, Álvaro Dias e Stevenson Valentim juntos, certo? 48. No campo da direita. Vamos colocar à esquerda Ezequiel, Cadu, Walter e Natália juntos, certo? No campo da esquerda. E vamos deixar a Alisson na terceira via, né? Pra gente ver os números. A grosso modo a gente vê que a direita ainda assim leva vantagem. Tá? Teria o segundo turno de Alisson com o candidato da direita. Mas assim, por esse cenário aí, em um eventual segundo turno, sendo candidato, o prefeito de Mossoró seria o fiel da balança. Sim. Isso, eu tô falando dele, botando ele na terceira via. Entendeu? O público da esquerda, deixa que essa esquerda abrace, porque a questão todinha é essa. Alisson é esquerda ou é direita? E esse é o comentário que eu falo. Que na hora do pega pra capar, tá entendendo? Que a esquerda vai pro lado e a direita vai para outro. Tá bem definido a direita, bem definido a esquerda. Então ele seria terceira linha. Ele tá liderando, mas o prefeito Natal, que é com a religiosidade dele, diz: liderar não é um critério. Eu não seria prefeito. Eu não seria prefeito, era Carlos Eduardo, prefeito. E eu falo sempre assim: eu acho que Alisson tem todas as condições de ganhar pela direita e pela esquerda. No centro, como ele, e para vir para a direita ele tem que fazer gestos, e para ir para a esquerda ele tem que fazer gestos. No centro, eu acho muito difícil surgir uma nova Vilma. Muito difícil. Ele só ficaria no centro, certo? Se for numa terceira via, o terceiro candidato.